Tá, todo mundo se lembra, sem sombra de dúvidas, de relatos dos seus pais sobre como foi que você descobriu certas coisas. Parece que você pintou na boca. Tinta, ué. Seja quando você é uma criança, um bebê, e chupa um limão pela primeira vez e faz aquela careta. Ou seja, quando você é uma criança e descobre o seu brinquedo favorito, ou coisas do tipo. Temos sempre lembranças do que nós vivemos pela primeira vez. Esse sentimento de descoberta, esse sentimento de estar explorando um mundo novo é o que faz parte da nossa infância e o que torna ela tão libertadora de certa maneira. Claro que com o passar do tempo a gente acaba percebendo que o mundo é um tanto quanto cruel, mas essa liberdade acaba permanecendo ali, nesse período, na infância. Pobres Criaturas, o novo filme que está disponível nos cinemas e é um forte candidato ao Oscar, aborda isso de uma maneira um tanto diferente, através de um transplante cerebral em uma mulher adulta de um cérebro de uma criança. Pouco complexo, mas você vai entender. Olá, meu nome é Sheldon e sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Decidi Pensar. E muito bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Pobres Criaturas, um pouco sobre o filme, então fique aqui, mas tome cuidado, porque esse vídeo vai ter spoilers. Caso você queira assistir o filme, vá conferir ele, porque vale muito a pena, e depois volta aqui para ver esse vídeo. Salva aí nos seus favoritos, já deixa o curtir e também, é claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Mas, sem mais delongas, vamos entrar ao vídeo que temos muito o que falar. Mas vamos começar então pela protagonista, Bella Baxter. Basicamente, Bella, ela foi uma mulher que cometeu um suicídio, né? Então, ela estava grávida quando ela cometeu o suicídio e, infelizmente, ali no caso, ela praticamente morre. É então que Godwin, o personagem interpretado pelo Willem Dafoe, resgata ela e decide salvar a criança. Fazendo o quê? Pegando o cérebro da criança e colocando no corpo da própria mãe. A proposta é um tanto quanto bizarra, eu sei, mas a forma como isso é desenvolvido e também apresentado torna uma jornada um tanto quanto interessante e peculiar. E a partir disso nós acompanhamos Bella, essa personagem que de certa maneira é caricata, né, interpretada ali pela Emma Stone, descobrindo o mundo no corpo de uma adulta. E é muito curioso a gente percebendo aos poucos como essas descobertas vão afetando ela. Nós temos ali alguns personagens que vão sendo apresentados ao longo do filme, mas o tempo todo é mostrado como a experiência humana de descoberta nos cativa tanto, sabe? Tem vários filósofos, é claro, que vão questionar o sentimento de liberdade, o que é a liberdade para o ser humano, que a liberdade pode ser uma prisão, ou a liberdade pode ser a condição natural do ser humano, ou o próprio livre-arbítrio, né, que foi dado a nós, de acordo com certas religiões. O Nietzsche acabou de levar um cartão amarelo por argumentar com o árbitro, ele acusou o Confúcio ali de não ter livre-arbítrio. Mas aqui nós vemos o sentimento mais puro de liberdade, que está na descoberta. Para ela, tudo é novo, para ela, tudo é, de certa forma, simples. Quando ela descobre pela primeira vez a masturbação, por exemplo, ela vê ali uma forma de se satisfazer e ela tenta fazer isso em vários lugares diferentes. Só que, é claro, a sociedade em si não permite esse tipo de ação em certos locais. Então ela vai descobrindo isso aos poucos no decorrer do filme. Tem outros momentos também, é claro, quando ela viaja, quando ela começa a explorar o mundo, que ela vai percebendo como a realidade não é aquilo que ela imaginava que era. Para ela, tudo era uma descoberta incrível, tudo era um novo mundo. Até o momento que ela vê pessoas morrendo de fome, pessoas sendo escravizadas. Tem uma cena muito interessante que é quando ela ouve música pela primeira vez. A gente não se lembra disso, mas qual foi a primeira vez que você escutou uma música? A primeira vez que você viu um filme? A primeira vez que você olhou para uma pintura? Ou a primeira vez que você leu um livro?
Essas experiências são únicas e não podem ser de maneira alguma replicadas, porque esta é a primeira sensação que você tem ao descobrir algo novo. E isso é mostrado ao longo de todo o filme. Quando a Bella vai ali passear por Lisboa durante uma parte do filme, ela começa a explorar aquele lugar, mas ela também vê a poluição, ela vê o caos que é aquilo. Ela não está acostumada com aquela realidade, porque, bem, ela é uma criança no corpo de uma adulta. Então ela acaba vomitando devido a todo esse caos. Mas, no final das contas, ela continua explorando aquilo, continua aumentando e alimentando seu desejo de conhecer mais do mundo. Afinal de contas, é isso o que nos faz humanos. Apesar de todas as dores, a gente continua querendo explorar e conhecer mais dele. Apesar de você querer acordar de manhã e querer se matar às vezes, seja por conta do seu trabalho, ou por conta de algum problema que está acontecendo, muitas das vezes você vai continuar seguindo em frente porque há sempre algo novo para continuar explorando. E há um outro ponto muito curioso nesse filme, que é os homens. Nesse filme nós temos poucas protagonistas mulheres, né? Poucas personagens que são ali personagens femininas e têm um papel importante. Nós temos uma amiga da Bella e também uma outra senhora que ajuda ela ali em outro determinado ponto do filme. Mas no decorrer nós temos muito mais personagens masculinos. Um deles é o Duncan, interpretado pelo Mark Ruffalo, que quando ele conhece a Bella, ele quer levar ela para fora, porque ele vê nela uma figura muito peculiar, uma figura até mesmo inocente. Então ele leva ela para fora, viaja com ela e então, é claro, os dois vão fazer sexo, a Bella vai descobrir esse lado sexual dela com ele. Só que aos poucos Duncan vai percebendo esse homem, né, que é um milionário, cafajeste, que fica com várias mulheres. Ele vai percebendo que ele não tem controle sobre essa mulher que vê a liberdade na descoberta como algo único. Ele vai percebendo aos poucos isso e cada vez mais ele vai perdendo o controle da situação. Ele, o homem que acredita ter sempre controle perante as mulheres, perante os seus próprios sentimentos, né, de usar outras mulheres, ele percebe que na realidade não é bem assim que funciona. Tanto que ao longo do filme ele se apaixona pela Bella, porque ele vê ali algo que ele não tem controle e cada vez mais ele vai, de certa maneira, se amarrando a ela, devido ao sentimento que ele possui. Ele vai tentando domar aquela fera indomável que é a Bella, mas ele não consegue, porque é algo incontrolável, é uma liberdade selvagem. E é claro que no final das contas ele vai se apaixonar, ele vai ser largado por ela e vai sofrer pelos cantos, porque no final das contas ela é um demônio para ele. Ela é uma mulher incontrolável, logo é alguém que destruiu a vida dele. Também um outro personagem muito interessante que a Bella descobre durante um cruzeiro que ela está fazendo para Atenas, né, e na Grécia, e esse personagem é o Harry, que ele é um cinista, né, ele é um cínico, no caso. É interessante porque ali nós vemos um personagem que é muito mais educado, de certa maneira, polido, mas ao mesmo tempo ele vai contra a liberdade da Bella de uma outra maneira. Em determinado momento do filme, ele mostra, né, é claro, a visão cruel do mundo, como as pessoas são escravizadas, mortas, vivem nas ruas. Bella chora, ele enxerga uma outra realidade, mas depois ele fala o motivo dele ter apresentado isso, porque para ele, aquela felicidade que Bella tinha era algo irreal, algo que não podia existir. E é muito curioso isso, porque nós vemos ali também um outro aspecto, né, masculino, que é uma liberdade, um sentimento que ele não possui. Logo, ele vai tentar bloquear aquilo nela. Ele vai tentar destruir aquilo que pertence a ela. Ele pede desculpas e ele segue em frente. Também é interessante que, depois de certo momento do filme, a Bella começa a trabalhar em um bordel, porque ela precisa de dinheiro. E para ela, o sexo é uma mera forma de se satisfazer. E logo as duas coisas combinadas vão facilitar muito a vida dela. E, de novo, olha a simplicidade no pensar dela em relação a isso, em comparação com a própria realidade de homens e mulheres adultas, vendo isso como um adultério ou algo profano. E aí, durante essa parte, nós vemos muitos aspectos, muitos homens diferentes ali sendo apresentados. E é interessante, uma dessas cenas que mais me pegou assim, foi que a Bella faz um certo experimento com um dos homens. Ela fala assim: me conte uma história da sua infância. Eu te contarei uma piada e então eu irei cerar o seu pescoço. E depois nós iremos transar.
Ele conta uma história da infância, quando ele caiu de bicicleta. Ela conta uma piada, ele cai na gargalhada, uma risada honesta, então ela cheira o pescoço dele. Isso gera ali uma certa intimidade, no quesito de que a Bella tenta melhorar e aproveitar mais o sexo ali com ele, criando essa conexão, sabe? Porque em outros momentos do filme nós vamos ver as situações mais bizarras e homens que chegam ali simplesmente para se satisfazer ou fazer umas coisas bem bizarras que aí sim eu não vou te dar spoilers, melhor você ver no cinema, porque vai valer a pena ver a reação das outras pessoas em relação a essas cenas. E durante o filme, é claro, na continuação do filme, nós vemos a Bella conhecendo mais, ela se relaciona com uma mulher também, e aí nós temos um outro aspecto, né, que é a forma como o sexo é apresentado de uma maneira muito mais delicada, de certa forma. Quando nós somos apresentados ao real motivo da Bella, né, no caso da mãe da Bella, ter morrido, nós vemos o que está por trás de um outro aspecto masculino, que é o do abuso. O Alf, que era o ex-marido da mãe da Bella, ele retorna e aí a Bella fala que vai, não, eu vou sim com você, né? Ela tá quase se casando ali, mas ela para isso e vai morar com ele. E então os dois ali têm uns pequenos momentos conversando e cada vez mais a gente percebe que o Alf, esse homem, ele era abusivo, ele aponta uma arma para todos os seus funcionários. O que ele queria mesmo era operar a mãe da Bella e tirar o seu clitóris e impedir ela de, basicamente, de certa maneira, na cabeça dele, ter sentimentos. E aí a gente descobre que a mãe da Bella cometeu o suicídio porque ela engravidou dele. E para ela, isso era uma abominação. Talvez essa seja a cena mais pesada do filme, apesar da forma como é abordado, é uma forma meio caricata. E aí, ela mata ele. E é interessante, no final das contas, a percepção que a Bella tem da situação, de como um homem que aprisionou essa liberdade, né? Como um homem que tenta aprisionar essa liberdade. Vimos um homem que tenta domar ela, outro que tenta destruir ela e o outro que tenta aprisionar. E são vários aspectos interessantes, porque são aspectos que vão contra essa liberdade selvagem que existe na própria mulher, que a gente pode ver, é claro, em discursos de Red Pill e outros mais. Nem de todas as coisas ruins do mundo existem nesse filme quando se trata de homens. Nós temos duas boas representações ali, que é o Godwin e o Max. Inclusive é interessante que o Godwin, que é o pai, né, que faz a operação na Bella, coloca o cérebro nela, a Bella chama ele de God, né, que é uma referência, claro, a Deus, logo porque ele criou ela e tudo mais. Godwin, ele foi um homem que o pai dele fez vários experimentos dele. Deixou ele eunuco, quebrou os dedos dele, fez a operação para tirar o suco gástrico dele. E é bizarro porque ele é um homem que basicamente perdeu tudo. Assim, ele leva tudo no quesito científico, de não ter sentimentos, de não explorar essas coisas. Mas na Bella, ele encontra nela um zelo e um cuidado que fez dele mais humano. Ele sempre foi visto com maus olhos pela sociedade devido a todas as operações que foram feitas no seu rosto. Ela nunca viu isso, porque não é somente uma inocência, mas é uma visão pura dele, além da aparência, além de uma comparação com o que nós vemos no dia a dia. E também tem um outro exemplo que é o Max, que é o assistente do Godwin, que começa a fazer estudos com a Bella, no caso, fazer anotações sobre quantas palavras ela aprende por dia, o que ela faz no dia a dia. E ele vê nessa liberdade um fascínio. Tanto que no final do filme, quando ela pede para se casar com ele, ela fala assim: você sabe que eu fui prostituta, que eu fiquei com vários outros homens. E ele fala: o corpo é seu. Ele estranha. Não é como se, oh meu Deus, ele fosse a pessoa mais incrível do mundo. Não, ele estranha. Mas ele fala, o corpo é seu, são as suas escolhas. Então, perceba como através da percepção de vários homens diferentes, nós vemos a visão da liberdade feminina sendo abordada. Desde o fascínio até a simplicidade no olhar, né? Até a tentativa de dominação ou a tentativa de aprisionamento. Esse filme aborda muitas coisas e o que torna ele tão cativante é a forma como é feito isso, quase como uma fábula. Chegando ao final do vídeo,
tenho que falar sobre a fotografia desse filme, tenho que falar sobre o estilo steampunk, que inclusive quero fazer um vídeo aqui falando sobre o gênero steampunk que esse filme traz com um louvor. Esse filme eu vi ele numa tecnologia diferente, que foi a laser, né, que não foi a filme mesmo. É muito curioso ver a forma como ele aborda o céu, por exemplo. Ele está sempre... parece uma pintura do próprio Van Gogh, ou os cenários, que parece uma montagem teatral quase, e também as cores que são escolhidas, que são sempre vibrantes. É um filme caricato, de certa forma. É de fato uma fábula, Pobres Criaturas. E é curioso pensar que, mesmo sendo uma fábula, consegue ser tão densa e, ao mesmo tempo, levantar olhares e risadas bem desconfortáveis na sala de cinema. Mas não deixa de ser uma boa experiência, que vale a pena ser conferida, vale a pena ser assistida. Porque Emma Stone brilha como nunca. E, meu amigo, tem momentos nesse filme que, de fato, eu não sabia se eu ria ou se eu ficava de olhos de boca aberta.